Testando som. Um, dois, três. Um, dois, três. O meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Amados irmãos e amigos e companheiros de estudos bíblicos, ontem nós decorremos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, mais precisamente no capítulo 10. Ali nós estudamos sobre o Cornélio, né, que era um homem temente a Deus, que era um homem religioso. Ele orava, ele fazia esmolas, e tudo aquilo estava em memória dele diante de Deus. E nós vimos no seu vídeo anterior, né, que apesar de toda aquela bondade daquele centurião, Cornélio, né, ainda faltava uma coisa para ele. Ainda faltava uma coisa para a salvação dele, que era crer no Senhor Jesus, crer no Filho de Deus. E então nós vemos que ali o Senhor, né, enviou um anjo à casa de Cornélio, numa visão, e falou para que Cornélio então procurasse a Pedro, né, o apóstolo Pedro, porque ele precisava ainda saber algumas coisas. Ele era um homem excelente, mas ele precisava esse detalhe, ele crer no Senhor Jesus, para ele ser então selado com o Espírito Santo da promessa, né, a garantia da salvação. Bom, isso nós vimos no vídeo de ontem. Neste vídeo de hoje, eu quero dar como que uma continuidade, mas tratando de um outro assunto. Esse assunto que eu quero tratar é a respeito, amado, das coisas que pregam hoje em dia que estão diferentes do que está nas Escrituras. Nós temos as Escrituras como a nossa baliza, né, como a nossa régua, como o abalizamento para a nossa fé, como aquela bússola, né, que nos mostra o nosso norte. Então, eu acho que nós temos que nos dirigir por ali. E, além do mais, se cremos nas Escrituras, então nós temos de entender que o próprio Pai, ele já falou ali para Pedro, Tiago e João, né, ali no Monte da Transfiguração, que agora, nesta época que nós estamos, enfim, desde que Jesus, que Jesus começou seu ministério para cá, né, essa dispensação da graça da igreja, a quem nós temos que ouvir é o Senhor Jesus. E como que nós ouvimos o Senhor Jesus hoje? Nós ouvimos através do que ele pregou. A maior parte ele pregou para o povo dele, para os judeus. Mas ele comissionou os apóstolos. Veja bem, essa comissão que Jesus deu não foi para todos nós hoje em dia. Ele comissionou os apóstolos e os profetas da época do tempo da igreja primitiva, né? Então, hoje em dia, o que nós temos que crer e que viver de acordo é com o que os apóstolos pregaram. Se nós sair fora desse parâmetro, amado, nós não estamos nós enquadrando no Evangelho de Deus, no Evangelho de Cristo, no Evangelho que é para a igreja hoje. Então, hoje o que acontece muito é que, por interesses e às vezes por ignorância, ficam pregando o Evangelho que foi pregado lá para Israel, que foi pregado para outros povos lá. Nós somos igreja, nós temos que seguir este Evangelho. Então, como está tendo esse desvio, nesse ponto a gente precisa, não é falar mal, nós precisamos desmontar essas narrativas errôneas a respeito do Evangelho.
Então, hoje nós vamos ver aqui, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 30, como que a continuidade do vídeo anterior. O que diz aqui? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão. Presta atenção para nós entendermos essas partes aqui que estão, né, destacadas. Manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Falará o quê? Falará aquilo que ele precisava ouvir. Ele era bom, ele era um homem excelente, dava esmola, orava, era um perfeito religioso. Mas ainda faltava ele crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Veja bem, então, o fundamento para a salvação é crer no Senhor Jesus. Então, aqui manda chamar Simão. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o templo estava em pé ainda nessa época aqui, porque os apóstolos frequentaram o templo muitas vezes. Nós vemos que no capítulo 3 de Atos ali, nós vemos que Pedro, né, ele ali levantou aquele paralítico ali, foi lá na porta do templo Formosa, aquele milagre que Deus fez, que o Senhor Jesus fez através de Pedro ali, foi na porta do templo. Agora veja bem, por que Deus não mandou Cornélio ir lá no templo consultar os sacerdotes? Hã? Entende o que acontece, o evangelho de hoje? Se nós formos em paralelo com o evangelho pregado pelos apóstolos, a diferença. Hoje, o costume é convidar as pessoas para ir lá no templo. Templo feito por mãos humanas, dedicado a Deus, que o próprio Jesus falou para aquela samaritana lá do livro de João, capítulo 4, em que ia terminar a adoração no templo. Que a adoração, que os verdadeiros adoradores não iam mais adorar em Jerusalém, ou seja, no templo, e nem naquele monte. Como hoje tem pessoas subindo do monte para adorar a Deus, pensando que está fazendo uma grande coisa. Adoração é espírito em verdade. E sem espírito em verdade é onde a pessoa, onde o adorador estiver. Então, o templo hoje passa a ser uma idolatria. Passa a ser uma maneira de coletar recursos com aquela desculpa de construir templo, de manutenção de templo, e blá blá blá, e lá você sabe que aqueles que têm os maus pensamentos, eles se aproveitam disso para enriquecer. Então, é preciso que o povo saiba disso aqui. Que Deus aqui, ó, era aquele homem era um homem salvo, era um escolhido, só que ele precisava saber a verdade, que ele ainda não sabia a verdade, porque se Deus que o anjo não falou para ele ir lá no templo, para ir lá no templo, fala para o sacerdote lá, ou lá na sinagoga. Não, ele falou, manda chamar a Pedro aqui e na tua casa. E o que nós vemos na sequência? E logo mandei, nesse é Cornélio, e logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus é mandado. Você percebe, hoje em dia, como que é assim, apresentado o evangelho para as pessoas? Ó, faça uma visita lá na igreja, vá lá na igreja, lá na igreja buscar a Deus, porque tinha aquela prédio lá onde se reúne, né? Chamam de igreja.
vão lá buscar a Deus, quer dizer que Deus está lá como se Deus fosse uma estátua que está lá e precisa pegar ele para trazer, para estar com a gente. Deus mora, faz morada no coração do crente, amado. Daquele que crê no Senhor Jesus, Deus faz morada no coração do salvo. O salvo é o templo do Espírito Santo. Então você vê que aqui, nessa parte, que você não vê nada a respeito de um lugar específico para Deus se manifestar e salvar. Nós vemos aqui que o Senhor salva muitas pessoas aqui que estavam na casa daquele Cornélio através do evangelho pregado por apóstolo Pedro lá na casa do Cornélio. Né? Prosseguindo aqui. Nós vimos então que Cornélio teve aquela visão do anjo falando para ele a respeito dele, que estava tudo bem, mas que ele precisava saber alguma coisa. E então que ele chamasse Cornélio da casa dele. Ele chamasse o apóstolo Pedro até a casa dele, para o apóstolo Pedro então falar para ele a verdade fundamental do evangelho, que é crer no Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo Deus se manifestou numa visão a Pedro, falando para ele, vai, acompanhe ele. Tipo assim, como naquela visão Deus falasse para o apóstolo Pedro, vai chegar que as pessoas vão buscar você, vai com ele sem duvidar, sem nada. Então, o que nós vemos que Deus estava aprovando esse encontro daquela hora de salvação em uma casa particular. Prosseguindo aqui, né? E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E ali então Pedro começou a explicar para aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio a respeito de Jesus Cristo, anunciando a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Salvador de todos. E aqui ele prossegue falando a respeito de Jesus, daí ele chega no ponto em que mataram Jesus, né? Em Jerusalém mataram Jesus pendurando no madeiro, no versículo 39. E depois aqui no versículo 40, ele fala, este Jesus, né? Ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse mais um detalhe, que não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenaram, isto é, aos apóstolos. Então você veja uma coisa. Jesus, depois da sua ressurreição, ele foi manifesto, ele apareceu aos seus discípulos unicamente. Aqueles que aguardavam para a salvação. Ele não apareceu para todo o povo. Então, enquanto Jesus se manifestava no templo, as pessoas iam ao templo. Mas depois que da morte do Senhor Jesus, acabou, o povo foi entendendo que acabou a adoração no templo, não existia mais templo para adoração, que o verdadeiro templo é o Senhor Jesus. Então, o que o Cornélio precisava ouvir era a respeito da salvação eterna, que só era possível através do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu para que os que nele creem tenham a vida eterna. E que Jesus ressuscitou para justificar aqueles que ele salvou, aqueles que creem nele. Entende? É a salvação completa. Então aqui nós vemos que Pedro, então, ele anunciou a Jesus Cristo, que o Espírito Santo, então, desceu ali, selou todos os que creram. Nós vemos aqui, né? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Que maravilha! Agora nós continuamos aqui. Então, o foco deste vídeo de hoje, o assunto, amado, é nós entender que aqueles que creem deixar dessa ideia de que precisa ir buscar Deus lá na igreja, né? No templo feito
material, seja lá da alvenaria, do que for, mas enfim, um lugar que constrói e consagra como sendo o lugar de adoração a Deus. O Senhor Jesus, lá no livro de João, foi claro: nem em Jerusalém, nem neste monte. E foi claro ainda que Jesus procura, que Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. Quer dizer que a adoração em espírito e em verdade é só lá no templo? Não, amado. E fica aqui, então, a prova de que não é necessário templo nenhum para adoração a Deus. Pode ser numa casa particular que Deus salva através da fé em Jesus Cristo, pela sua graça. É graça de Deus. Ninguém precisa fazer nada para ser salvo. Aquelas esmolas, aquelas orações de Cornélio eram agradáveis a Deus. Eram agradáveis a Deus, mas mostra-se que não salva. Não tem poder de salvação. O que tem poder de salvação é crer no Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, foi sepultado, morreu como um homem, só que sem pecado, mas levando todos os pecados daquilo que crê. Então Jesus morreu para que o nosso natural morra junto com ele. Aqueles que creem. E Jesus ressuscitou. Ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Que somos novas criaturas agora diante de Deus sem pecado. Ainda que pecamos, ainda que tropeçamos, não tem ninguém que não peque. Só que pecamos nesta carne que um dia vai para baixo da terra e que um dia vai ressuscitar, assim como o Senhor ressuscitou para a vida eterna. Nós que cremos também vamos ressuscitar para a vida eterna. Agora este corpo vai ir na terra, como foi no Senhor Jesus. Percebe? Então, nós estávamos em Cristo, na morte dele quando ele morreu. E nós estávamos na ressurreição dele. Quando ele ressuscitou, ele, por antecedência, ressuscitou os que creem nele também. Tem a vida eterna, tem a certeza da salvação. Então, amados, encerramos este vídeo para esclarecer essas coisas erradas que ensinam que é preciso em tempo, que precisa altas somas para construir templo, que precisa manter templos com lá os seus altos luxos para conforto das pessoas, que nada que não é bíblico. Isso foi no passado. Foi em outro tempo. Nós vemos o próprio Senhor Jesus fazendo a divisão desses tempos, quando ele fala ali nos evangelhos que o que foi dito aos antigos e o que ele disse. Percebe? Há uma diferença. Então não vamos, amados, ser enganados por estar acreditando em coisas, em ensinamentos, pregações que seriam para um outro povo, para o povo de Israel, nós absorver como se fosse para nós. As riquezas que Deus prometeu ao povo de Israel, que são riquezas terrenas, são coisas materiais, não é promessa para nós, para a igreja. Para nós, para a igreja, nós devemos de nos contentar com o que nós temos, com o Senhor, com o que o Senhor nos dá, com aquilo que nós temos, sem o perigo de sair fora das escrituras, dos evangelhos. Certo? Então aqui a gente termina este vídeo. O foco deste vídeo, digo mais uma vez, é entender que Deus salva, amado. Numa casa particular, Deus salva em qualquer lugar onde o Pai trouxer a pessoa. Digamos que você prega, você faz o papel de Pedro. Deus te deu uma palavra para falar para alguém, palavra ali do que está escrito.
E Deus prepara essa pessoa para vir conversar com você, para você anunciar Jesus Cristo para ele. Você anunciar que Jesus Cristo morreu por amor dele, para a salvação dele ou dela, em qualquer lugar. Andando no ônibus, caminhando pela rua, lá na tua casa ou na casa dele. Porque, amados, quem prepara para a salvação não é o homem, é Deus. E quem convence o pecador não é o homem, é o Espírito Santo. Por isso não devemos nos preocupar, devemos apenas ser obedientes ao Evangelho, mas ao verdadeiro Evangelho. Não ao Evangelho construído aí por mentes muitas vezes deturpadas. Tá certo? Então, vamos ter essa alegria, amado, de saber que a salvação é Deus, é prerrogativa de Deus, é a exclusiva de Deus, que não precisam estar tendo esforço, vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Apenas esperando no Senhor, descansando nele. O trabalho que nós devemos ter, amado, é examinar essa escritura para não cair no engano dos falsos disseminadores do falso evangelho de hoje. Tá bom? Paz do Senhor Jesus seja com você, com a tua família. Ore por mim, pela minha família também. A graça de Deus seja com todos nós. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê então no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.